Tem um detalhe que é o seguinte, se você contratar ou conviver com uma pessoa autodisciplinada, ela vai te deixar na mão algum dia. Então eu falo que todas as características sobre ser humano para atender, gostar de gente, são importantes. A mais importante é a autodisciplina. Por quê? Porque na hora H, o cara está na frente do cliente sozinho. Se ele não fizer o que tem que ser feito, o que foi combinado por conta própria, porque ele quer e não porque ele tem que fazer, as coisas não andam. E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, tudo que dá certo no interior do estado de São Paulo. Pessoal, para você que está vendo aqui a gente a primeira vez, saiba que a gente é um podcast de empreendedorismo. Então a gente quer falar com você, empresário, ou que você que é aspirante a empresário, ou que você só quer entender um pouco mais de negócio e trazer a realidade para você do que acontece nas grandes corporações, nas médias corporações e nas pequenas, para você não achar que é uma realidade muito distante da sua. Então a gente veio para desmistificar isso. Nós já temos mais de 14 anos de experiência nesse segmento e é por isso que a gente resolveu falar e se abrir um pouco disso para você. Então siga a gente nas redes sociais aí, nos dê uma força, porque isso aqui só dá prejuízo, tá? Então ajuda a gente a monetizar essa porcaria, tá bom? Pessoal, agora nós vamos apresentar o nosso convidado incrível que hoje vai fazer uma palestra aqui no... E quem paga o podcast ali? Presente os patrocinadores antes disso? Quem carrega esse piano? Falando em prejuízo? Aguilar Consultoria. Pessoal, pensa numa empresa boa? É Aguilar Consultoria. A gente pode modelar, fazer um estudo de viabilidade, planejar o seu negócio, porque é muito melhor que você tenha planejamento do que o chamado fazejamento, tá? Erra no papel antes de colocar dinheiro no negócio. Então a gente tem expertise tanto na área financeira e agora nós temos uma vertente muito forte na área de cartórios. Então se você precisar de alguma ajuda também com o seu cartório, a gente também consegue te profissionalizar, tá bom? Agora você que é o pequeno e precisa da área financeira, só a área financeira, precisa de um apoio para poder auditar os seus números, também pode contar com a gente no @consultoria.aguilar. A gente também tem a Sonar Data Design. Nas redes sociais é @sonardd. O que eu quero dizer dessa empresa, pessoal? Você que nunca teve contato com o painel de Power BI, você não tem noção do que você está perdendo não. Por quê? Você tem muitos softwares no seu negócio, muitos dados, mas não transforma isso em informação. Eu preciso focar você aonde você tem que ver para poder atingir o melhor. Então, com isso, a gente ligando os painéis, ligando os seus dados no nosso dashboard e criando as correlações com a inteligência que a gente tem, a gente vai conseguir gerar muito valor para o seu negócio, então procure a gente também. E temos a Mela Morá, que é uma agência de redes sociais que nos ajuda aí. Então, se você gostou das redes sociais aqui, por favor, procure as meninas aí, que elas são 10. E agora o Gabriel vai apresentar o Edmur Sayane para vocês. Pessoal, eu queria primeiro agradecer demais o tempo dele. É um cara muito generoso, assim. Poucas pessoas que eu tive contato são tão generosas quanto ele. Menos dinheiro, tá, Gabriel? Não, eu ia pedir no final, mas agora já deu toque. E é um cara que veio do ITA, então um engenheiro que foi para a parte de atendimento. E hoje eu acho que todas as empresas precisam tanto de atendimento, dessa cultura de atendimento, é tanto diferencial, que a gente trouxe ele para falar um pouco aqui para vocês. Edmur, eu queria pedir a salva de palmas para você. Para nós. Seja bem-vindo! Bem-vindo! E fala com o pessoal aqui. Para nós e para o Gabriel que está ali trabalhando, ele não aparece, mas é o mais importante aqui, tá? Se for ele não dá nada certo. Eu nunca participei de um podcast que eu fiquei com vontade de contratar todo mundo que é patrocinador. Olha ele! Financeiro, Power BI e agência digital. Primeira coisa, como eu sou de Ribeirão Preto, participar do podcast Ribeirão, para mim, é um deleite. Assim, eu fico emocionado. Que legal, a gente também. Eu estou há 2 dias aqui em Ribeirão, vendo amigo, vendo parente. Só me emocionei. Conheci Renato, Gabriel, depois Vinícius, depois você, depois a família do Renato. Conheci família do Gabriel, Larissa, Clarinha, umas pessoas maravilhosas. Só emoção. Ribeirão é uma terra que tem coisas que poucas terras têm. Eu acho que tem um negócio que todo mundo... Eu saí de Ribeirão com 17. Eu tenho 67. É muito fácil de fazer a conta. Tá certo? 50 que eu estou fora de Ribeirão. Mas eu guardo muitas lembranças. Sou botafoguense, desculpa aí e tal. Subimos, né? Hein? Subimos. Tá vendo? O Alê também botafoguense. Sou. Beleza. E eu saí daqui para estudar engenharia, como o Gabriel falou, no ITA, né? Eu tive alguns episódios da minha vida que marcaram muito. O ITA é uma faculdade difícil de entrar e mais difícil de sair. E quando eu saí, eu fui fazer foguete
né? Não sei se vocês já viram o foguete subir, 1098-765-43201 e fogo. E eu descobri que foguete só voa se tiver fogo no rabo. E aí, por falar em empreendedorismo, né? Haja fogo no rabo do cara que é empreendedor, porque não é fácil ser empreendedor no Brasil. Se preparem, ouçam o podcast, todas as edições, para ver o que as pessoas que passaram por aqui falaram, de que elas fizeram bem, de que elas fizeram mal. A gente aprende mais com os erros dos outros do que com os acertos, pode ter certeza absoluta. E eu vim contar história sobre esse assunto que o Gabriel falou, que é atendimento, que as pessoas normalmente menosprezam. A importância não, porque o cara faz atendimento por medo, né, de ser, alguém vai reclamar. Antigamente se falava que quem reclamava de atendimento reclamava para 8 e quem elogiava para 3. Com a internet, quem posta para milhões. Exato. O bom e o ruim. Então, a maioria das vezes o cara quer elogiar, tem uma estatística, uma pesquisa que diz que o cara quer elogiar. Só que ele não acha lugar para elogiar, então ele critica. Se o seu negócio precisa de atendimento, continua aí, ouve o que a gente vai falar que vai dar certo. Vou refletir sobre isso. Bela frase. O cara, quando quer elogiar, não tem lugar. É verdade. Não tem lugar para elogiar. Uma coisa que eu vi você falar bastante é de autodisciplina, né? Isso. Autodisciplina para o empreendedor, para o empregado, todo mundo precisa, né? Você puxou esse assunto, cara, você puxou o assunto que, para mim, é o mais importante. A gente estava discutindo na hora do almoço sobre criatividade. Já que ele é o mais importante, eu só queria que você fizesse uma introdução antes de entrar no principal, que eu acho que a gente não falou no comecinho exatamente com o que ele trabalha. Ah, perfeito. Então eu vou lá. Construção de cultura de atendimento nas empresas. Gigante, grande, média e pequena. Todas precisam de cultura de atendimento, de tão importante que é essa história. E de qualquer ramo, né? É uma missão napoleônica. Catequética, né? Uma catequese permanente. E uma coisa louca, Alexandre, é o seguinte, ó. Todo mundo precisa, mas pouca gente investe estruturadamente nesse negócio. Tá certo? Você pega uma... Eu falo de uma cadeia de negócios, de loja, chamada Multicoisa. Tem aqui em Ribeirão, não tem? Tem. Multicoisa? Multicoisa vem de tudo. Multicoisas. Multicoisa. Você chega na Multicoisa, tem sempre um cara humilde e conhecedor dos produtos que te atendendo, que te atende da melhor maneira possível. O que é isso? Um monte de coisa. O dono, o líder, o cara, a loja, o fornecedor, todo mundo integrado numa única missão. Na hora que o cliente chega em frente do herói da ponta, que eu chamo, que é o cara que está na ponta, rala, toma uma porrada de cliente, o cliente trata ele mal, às vezes o dono trata ele mal. Você vai num lugar onde a pessoa não esteja sorrindo, não é o cara que é triste, é o dono que funga no cangote dele irrestritamente, tá certo? Então, cultura de atendimento é você trabalhar com pessoas que tenham vocação de atender bem, certo? De atender bem, que queiram estruturar o seu negócio para atender muito bem, tá certo? E eu não acho que só vocação. Eu concordo com a vocação, mas eu também vejo que às vezes as corporações não preparam ele para isso no seguinte aspecto. Se você for num restaurante, aonde aquele cara que vai te servir, vai te aconselhar no cardápio, não tiver provado tudo, como é que ele vai vender o que ele não comprou? Não vou comentar a respeito disso, sabe por quê? Porque a tua colocação foi perfeita. Não precisa comentar, é isso mesmo. Se o cara não tiver conhecimento e sentimento a respeito do produto... Eu tive um pet shop, minha mulher teve pet shop 25 anos. Pré-requisito. Gente que gosta de tratar animal muito bem e gente também. Era isso que a gente falava. Boa. Se o cara não gostar de animal, como é que ele vai lidar com o animal que faz cocô, que tem que alimentar, que dá um trabalho... Para falar uma linguagem, parece que eu estou fazendo trocadilho, dá um trabalho do cão, entendeu? Dá um trabalho do cão. E se o cara não gostar, tchau. E tem uma outra coisa que é muito importante, que eu aprendi com meu pai. Para quem é mais velho, Ribeirão Preto tinha uma fábrica de calçados chamada Cibele, era do meu pai. Primo Sayane, Henrique Dumont, uma travessa de Henrique Dumont, chama Primo Sayane. Eu amo essas histórias aqui da cidade, Era cara. lá que era a fábrica do meu pai. Meu pai andava com um caderninho assim, melhorias na fábrica. Em 1700. Olha aí, te sei lá quando foi, 1960, assim. Sei lá. Ele andava com um caderninho e sabe o que ele fazia? A coisa mais sábia que tem. Perguntava para os caras dele, o que você acha que pode melhorar aqui? O que você acha que pode melhorar aqui? Quem está na ponta sabe o que fazer. E ele me falava uma coisa extremamente importante. Aí vem a vocação, tá, Alexandre? Só para frisar a vocação.
trate as pessoas bem, independentemente de quem elas sejam e de onde você estiver. Chegue onde você chegar, trate as pessoas bem. Então, assim, falar um bom dia e tudo mais. Meu pai me ensinou isso. O que eu faço hoje? Eu cobro que a empresa com a qual eu trabalho tem um dono que tem IGP, interesse genuíno em pessoas. Se o cara não tiver, eu não faço trabalho com ele. Sabe por quê? Vai ser dinheiro jogado fora. Esse cara, aliás, não deveria trabalhar com atendimento. Vai para a Bolsa de Valores, vai ser operador de bolsa, que aí não tem que falar com ninguém. Baixa a ação, sobe a ação e tal. Quem tem que falar com gente, quem tem que trabalhar com atendimento, tem um lugar aqui em Ribeirão, que eu não vou falar o nome, que eu fui ser atendido, e as pessoas que estavam no balcão não sorriam. Não sorriam. Sintoma do quê? Má liderança. Tá certo? Eu falei para ela assim, eu sou metido a engraçadinho, né? Vocês sabiam que vocês são muito mais lindos sorrindo? Tá vendo? Olha no espelho, vou tirar uma foto. Aí parei, tirei uma foto deles e mostrei para eles como eles eram mais bonitos. Liderança. Liderança. Se não tiver liderança, partindo do dono, nada acontece. Cultura de relacionamento é uma coisa que você faz a partir do momento que o líder tenha essa vocação, essa generosidade, esse interesse genuíno em pessoas. E tem 4 siglas, né, que você fala muito. É o IGP, o EDP... EPD... Meu pai e minha mãe. Tá? Deixa eu contar a história. Meu pai, eu estudei Grupo Escolar Dr. Guimarães Júnior, primário. Otônio Mota, ginásio e científico. Eu não sei como é que chama agora. Ensino médio. Fundamental, agora, mas não sei. Eu não sou desse tempo. Ginásio científico. Eu ia para a escola, voltava, meu pai perguntava, você se deu bem com todo mundo? Meu pai estudou no Otônio Mota, ele é quase do seu ano. Como ele chama? Ataliba. Vamos pensar. Tem que lembrar. Ataliba. Um beijo, pai. Não. Beijo, Ataliba. Eu voltava, meu pai perguntava assim: você se deu bem com todo mundo? Ou bem? Minha mãe, que nota você tirou? Bem. Nós temos que fazer ou bem e bem. E aí, o Gabriel prestou atenção, né? Graças a Deus alguém prestou atenção. KPIs, né? Coisa mais linda do mundo. Key Performance Indicator, que esse cara deve gerar para vocês, os dois devem gerar um monte. IGP, Interesse Genuíno em Pessoas. Meu pai, como posso te ajudar? CPTA. Os dois são meu pai. Minha mãe. CPTA? CPTA. Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Como posso te ajudar? Simples CPTA, assim. simples assim. Minha mãe, EPD, elogio por dia. Não vá para a escola sem trazer um elogio. Tirar uma nota boa, mostrar esforço, tratar bem o outro e tal. E outra coisa que minha mãe falava é 8, só 8, dá para tirar a nota melhor, cada vez mais. IGP, CPTA, EPD, CVM. Posso fazer um adendo? Claro. Eu odeio estrangeirismos. Você conseguiu aportuguesar e a gente não precisa. Nada. A gente não precisa deixar Made in of America aqui. Não precisa. Cara, nossa língua é tão bonita, nosso jeito de falar é tão simples, cara. Por que tudo que a gente vai fazer... Que pior. Fortunes Wells. Aí os caras vêm com umas técnicas, não sei que hora que você vai ver e fala, cara, eu faço isso faz 10 anos, só que chama caipirês aqui. Exatamente. Gostei. Não, essa coisa Eu podia tirar a cidadania italiana. Eu falei, para quê? Eu não vou sair do Brasil, né? Aí meus filhos tiraram, porque eles têm mais oportunidade. Eu amo o Brasil e eu amo não precisar falar nenhuma palavra em outra língua que não seja a língua brasileira. Só um detalhe, só para complementar, uma coisa louca de quem migrou de engenharia para gente. Na faculdade, eu comecei a dar aula em cursinho no 2º ano de faculdade. De que você acha que eu dava aula? Português. Olha. Outro personagem de Ribeirão Preto, Luci Musa Julião. A melhor professora de português que o mundo já teve. Luci Musa Julião. Eu fiz ginásio com ela e fiz... Lembra o que era admissão? Admissão era um curso que você fazia no 5º ano para entrar no ginásio num outro lugar, tá certo? E eu dei aula de português. Então, eu amo a língua portuguesa, eu amo tudo que diz respeito à língua portuguesa.
Aliás, para quem puder, vai no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, que para mim é o melhor museu do mundo. De tanta coisa linda. Caíme num anfiteatro assim, o mar quando quebra na praia. E aquela coisa linda, língua portuguesa suando pelo teu ouvido assim de maneira maravilhosa. Que legal. Você falou antes de autodisciplina. Isso, autodisciplina. Fecha esse tema para mim. Perdão, a gente acaba hiperlinkando aqui. Os países criativos são muitos. A Ásia, China, Coreia, tem uma coisa, Japão tem uma coisa muito especial. As pessoas não precisam que alguém mande nelas. Elas têm autodisciplina. A característica mais importante do dono até o cara mais humilde da empresa, da organização, se chama autodisciplina. Por quê? Gabriel, você veio aqui preparar a sala com ele? Claro que não. O cara é autodisciplinado. Tá a luz, tá o som, tá o microfone, tá não sei o quê, tá tudo aqui. Faltou só a CPU na tomada, né? Mas tem um detalhe que é o seguinte: se você contratar ou conviver com uma pessoa autodisciplinada, ela vai te deixar na mão algum dia. Então eu falo que todas as características sobre o ser humano para atender, gostar de gente, são importantes. A mais importante é a autodisciplina. Por quê? Porque na hora H, o cara está na frente do cliente, sozinho. Se ele não fizer o que tem que ser feito, o que foi combinado por conta própria, porque ele quer e não porque ele tem que fazer, as coisas não andam. Perfeito. Uma hora você falou muito de 5 características que são um atendimento para 2022, 2023. E aí vou citar elas aqui, eu queria que você falasse sobre o que eu achei muito interessante. A primeira é a cultura de marca forte, então para dar essa genuinidade. A segunda é navegação omnicanal. E é legal porque ele não fala omnichannel. Eu achei legal isso. Ele fala omnicanal. Eu sou desses até de d'água. Falou momentos marcantes. Eu achei bem interessante, ele vai decorrer melhor. O quarto são toques para cada cliente. E o quinto é processo sem esforço. Bacana. Olha, eu não sei nem de onde você tirou isso aí. Deve ser de alguma coisa que eu escrevi algum dia. Foi uns vídeos. Cultura de marca forte é a primeira. Cultura de marca forte, eu até falo o seguinte, ó. A cultura de marca só é forte quando você não precisa falar mais dela. Quando o cliente fala. Né? Porque marca e reputação são duas coisas... Dá um exemplo de uma marca forte. 3M. 3M. Você chega no Multicoisa, tem post-it da 3M, post-it do concorrente. O da 3M custa de 30% a 100% mais caro que o concorrente. Você compra 3M. Reputação. Sim. Tá certo? E reputação, eu vou falar uma coisa aqui, depois se vocês quiserem, vocês cortem, que é o seguinte... São, e no meio tem a palavra puta. Sim. Em São Paulo, capital, puta, não é palavrão. É advérbio de intensidade. Um puta podcast. Certo? Perfeito. Putas ações repetidas. Eu faço uma baita ação, que massa, reputação. Repete ações marcantes, tá certo? Aí você constrói uma marca forte. Que massa. Uma marca forte, OFF. Ouvir, fazer e falar. Uma marca forte, ouve o cliente, faz, e aí, se ela for boa, o cliente fala dela, tá? Segundo ponto, Gabriel, me lembra aí. Navegação omnicanal. Hoje em dia, isso aí, quem ainda não está nessa, né? Não é que lojas vão acabar. Em 2027, nos Estados Unidos, 30% do mercado vai ser digital. No Brasil, hoje, 10% do mercado é digital, 90% é loja. Então, o varejo físico vai continuar por muito tempo. Só que a pessoa ou consulta no digital, né? Então, você tem que estar preparado para que ela te encontre no digital, mesmo que ela compre no físico. E essa tração, assim, vamos dizer, atrito entre os canais, você tem que diminuir, né? Porque às vezes você tem um tipo de atendimento na loja, quando você vai na internet é outro, e aí te causa essa estranheza, né? Quer que eu te fale o ideal? Você vai na internet e deixa alguma coisa no carrinho. Chega na loja, ela está no provador. Perfeito. O dia que você conseguir fazer isso, meu amigo, aí você fez omnicanal bem. Ou se você integral. É um comprador regular no online, você chega lá, a pessoa já te sabe pelo nome. E aí tudo bem? E aí não é nem omnicanal, é CRM. Sabe o que é CRM?
conquistar realmente a moçada, conhecer realmente a moçada que compra de você. Conhecer realmente a moçada que compra de você, que é CRM. Nunca mais vou esquecer esse termo. Conhecer realmente a moçada. Eu vou repetir, eu vou te citar, quando eu falar desse termo, umas 2 vezes. Depois da terceira passa a ser meu, tá? Lógico. Já fica claro, tá bom? Não, aqui tudo é doação, tá certo? O terceiro que você falou é que eu nunca tinha pensado de momentos marcantes. É. Que é importante a marca criar momentos marcantes, né? Toma cerveja de boteco? Opa! Eu vou falar isso na Brasil hoje, né? O ser humano é esquizofrênico. Tem um camarada americano, gênio, Leonard Leonard Berry, a pronúncia. Leonardo Berry. Leonardo Cereja. Amora, cereja. Sei lá o que é. Amora, cereja. Ele fala que o ser humano tem zona de tolerância. Um gaúcho falou uma vez assim, zona já é bom. Casa de tolerância também. Misturando os dois dá uma bela... Bom, e ele fala assim, o cara vai tomar cerveja em boteco, ele espera cerveja gelada. Só. Sim. Tá certo? Só. O que é um momento marcante no boteco? Copo gelado. Para o boteco, ter apenas um copo gelado é baitamente marcante. Tá certo? Sim. É uma puta diferença. Tá certo? Sim. Aí o cara vai no Via Piano depois do boteco. Você acha que ele topa só a cerveja gelada? Não, ele já espera. Você acha que ele topa só tomar cerveja que nem no boteco em pé? Não. Então, zona de tolerância quer dizer que o cliente é meio esquizofrênico e dependendo de para onde ele vai, ele tem um nível de expectativa. Momento marcante do boteco, eu falo que é ovo cozido sem ser cor-de-rosa, né? Porque a maioria dos ovos cozidos da face da terra são cor-de-rosa. Se ele fizer um de outra cor, pronto. Salgadinho que ninguém tem. Ele vem a cerveja, ele falou com o cara da Sadia e ganhou uma amostra de Sadia e ele fala, para você aqui, certo? Uma amostra de linguiça da Sadia. Cara, isso muda o mundo. Teve empresa de material de construção que a gente fez parceria com a Moon Champanhe e tinha uma pilha de champanhe que podia ficar exposta, só que a cada compra de reforma que o cara fazia, ele ganhava um champanhe. E a gente abria um champanhe na loja. Cara, momento marcante. Que legal. Eu achei diferente do que eu pensava sobre momentos marcantes, porque eu pensava muito nisso, de expectativa e satisfação. Então, vamos surpreender o cliente nisso. Mas eu nunca tinha pensado em você criar momentos marcantes mesmo. Então, é um específico. Propositadamente, exato. Planejado. Entendeu? Exato. Tipo assim, Samsung, que a gente desenvolveu o modelo de atendimento da Samsung. Durante o tempo que eu estava lá, no dia seguinte que o cara comprava um celular... O cara ligava para ele, né, o cara da Samsung ligava para o cara que tinha um celular e perguntava, eu sei que você vai ter alguma dificuldade ou já teve alguma dificuldade com o seu celular novo. Qual foi? Quer que eu te resolva? Que legal. O cara do outro lado, já morreu gente aí, né? Porque imagina o cara do posto de gasolina e falar, e o filtro de óleo está funcionando bem? Esses momentos marcantes, muitas vezes ele tem custo zero. Hoje, com postagem de WhatsApp, você faz um carinho no cliente, o mais barato é carinho. O cara que faz o carinho está incluído no teu custo fixo, você só tem que ativar ele e motivar ele para ele motivar o cliente. Dono bom, motiva, o cara faz voluntariamente, que é a coisa mais chique do mundo. Eu lembrei de um caso que você falou, que eu acho que remete isso. A gente estava numa construtora e ela fazia só obra para banco. E aí os decisores daquilo eram os diretores. E cada um cuidava de um... Hoje eles chamam de hub, né? Mas cada um cuidava de uma área. Hub é chique, né? Não pode chamar de hub. Área. Núcleo, área. Boa. Aí ele falou para mim assim, poxa, sou uma construtora pequena de Ribeirão, como é que eu vou chegar nesse cara para ele ter noção do valor? Eu falei assim, vamos tentar entender o que ele quer. E aí a gente foi conversando e entendemos que o cara queria não ter dor de cabeça. Então ele só lembrava da construtora ruim. Ele não lembrava da boa. Pronto. É quase que o quesito da inadimplência. O financeiro só conhece cliente ruim, não conhece o bom pagador. Verdade. E aí ele falou, cara, mas esses caras precisam lembrar de mim. Como é que nós vamos fazer? Aí pensamos. E isso não tem... Eu gosto muito, o Caio veio aqui e falou muito da cocriação, né? Então não tem esse negócio de pai da ideia, herói criativo, não existe isso. Então a gente debateu bastante e tentamos chegar num denominador para ver se ia dar certo. E a gente fez um travesseirinho que eu acho que nem tinha na época aqueles... De aeroporto, de avião. Não tinha esse negócio de que você põe em volta do... Pescoço. Exato, você pescoceira. Eu não me recordo de ter isso. Aí ele fez um travesseirinho pequeno. Aí ele pegou o endereço da sala de cada cara, que a gente queria conversar. Mandamos um pendrive na época
porque era o que tinha. Fizemos uma apresentação num pendrive. Ele fez uma caixinha super bonita, um travesseirinho. Falei, e agora? E a frase? Se nós chegamos até você, a tranquilidade veio junto. Construtora Fernandes. Meu Deus do céu. E aí, ele falou assim, Alexandre, eu não sei se eu converti negócio ou não, mas todo mundo do banco me conhece e todo mundo que recebeu me ligou para agradecer. Olha, um negócio que nós legal. gastamos, sei lá, 70, 100 conto cabeça. Então, o que você está falando é muito fato, só que a gente teve que parar para pensar o que esse cara queria, como é que a gente ia fazer, e não tem jeito certo. O ruim é não tentar. E mais do que você falou, quando você tem pouco dinheiro, você acaba sendo mais criativo nisso aí. Tem um camarada aqui em Ribeirão Preto, que é casado com a minha prima, que se chama Edson Cury, que tinha concessionária. A coisa mais linda que eu já ouvi sobre momento marcante foi ele que me contou. O cara comprava o carro para a mulher. No dia seguinte, quando a mulher ia receber o carro, Edson Cury, guarda esse nome aí, marido da Valéria Bulamar, tá? Ele tirava todos os carros da concessionária, para a mulher não comparar com nada, e embalava o carro com um laço de fita gigante, e a mulher chegava enlouquecida. Olha que legal. Tá certo? Olha como dá para fazer coisa. O que é o trabalho? Manobrar para fora, um laço de fita e o carro que valia 20 mil passava a valer 300 mil e garantia o casamento do cara por mais uns 5 anos, pelo menos. Entendeu? Esses exemplos, para mim, são os grandes exemplos de coisas pensadas com a cabeça do cliente ou do cara que está ganhando o presente do cliente, que é diferente, né? Porque quando você está falando com o cliente é uma coisa, mas planejar isso aí é importante. Eu tinha uma coisa que eu fazia na minha empresa, que era talvez uma das coisas mais simplórias que existia. Cada pessoa que ia me visitar, eu botava um cartaz na porta, bem-vindo, a gente te recebe fulano e tal. Era o custo da impressão de uma folha A4. A pessoa arrancava para levar para mostrar que tinha feito aquilo. Que legal. Nada, nunca né? tinha Mas pensado. tudo isso acontece e faz um momento marcante. Muito legal. Ô, Gabriel, depois você liga a TV aqui para mim, que tá desligado. O próximo é toques para cada cliente. Isso. Toque para cada cliente. Posso só contar um detalhe desse que você falou? Eu fui para um simpósio em São Paulo. Eu não lembro o nome daquele hotel, cara. O hotel chiquetoso lá que os caras reservaram pra gente. Emiliano? Não. Fazano? O nome composto. Até que eu falei que o Gilmar Mendes estava saindo a hora que eu tava entrando, subindo. Tem um rooftop lá. É o Emiliano, não. Já eu lembro. Tá. Eu sei que a hora que eu cheguei no quarto, eu nunca tinha visto aquilo. Na televisão tinha uma frase, a personalização e o seu nome, cara. Um chocolate e um... Ah, é mesmo? Que impressionante, massa, cara. cara. Falei, cuidado na com isso. TV, assim? Na tá TV. Pro seu nome? Que Na legal. TV. Tem 2 personalizações. Eu vou falar de toque individual, mas vou falar desse jeito que eu vou falar para você, que é importante. Tem 2 personalizações que são absolutamente gratuitas. Tivoli Alfaiede, Tivoli Monfarrege. Um deles aí, né? É Tivoli. O marido da princesa Diana, Alfarrege. A primeira personalização é: eu te conheço, Gabriel. Tá certo? Eu sei que você é marido da Larissa e pai da Clara. Isso aí não tem preço, cara. A personalização é você saber de quem a pessoa gosta, do que ela gosta e se conectar com essa pessoa dessa maneira. O tal do CRM, que é conhecer realmente a moçada, não deveria conter dado demográfico. Dado demográfico, eu sou nascido no ano que o Steve Jobs nasceu, que o Bill Gates nasceu e que o Bolsonaro nasceu. Você acha que eu sou igual a eles? Verdade. Eu gostaria de ser... Com relação vazia. Eu gostaria de ser igual a alguns e odiaria ser igual a outros. Mas eu não sou igual a eles. E só porque eu tenho 67 anos, nós 3 nascemos em Ribeirão Preto. De que vale isso? Sim. Né? Então, assim, o bom conhecer realmente a moçada, CRM, contém de quem a pessoa gosta, do que ela gosta, tá certo? Seja produto, e a coisa que ela tem que mais dizer para você é assim, que é a pergunta do milhão, tá? Qual é a coisa mais importante que eu tenho que saber sobre um cliente? Caramba, $1 milhão aqui, pago agora, desculpa. Cara, é muito difícil. Como ele gosta de comprar e ser atendido. A partir desse momento, o cara pode trabalhar saiu da loja A, foi para a loja B, você vai com ele. Gerente de banco. Gerente de banco trabalha com você e te atende bem. Ele vai para outro banco, você vai com ele. Entendeu? Então, toques individuais se relacionam com conhecer realmente a pessoa. Obviamente,
conhecer pessoalmente é muito melhor do que o CRM, mas quando você tem o CRM, dado o Beer em Porto Alegre, que a gente fez um trabalho bacana, que é uma micro cervejaria lá, tinha o cara que gostava de tabasco na mesa. Aí tinha um caderno, não tinha nada de software de CRM, nada de aplicativo. Gosta de tabaco. Chegava o cara, o recepcionista falava, fulano chegou, tabaco na mesa. Só. E o cara quase morre de alegria. Que legal. Só porque você se lembra daquilo. Que legal, que legal. E a gente nunca pensa nisso, né? Para tentar entender como o cliente gosta de comprar o nosso produto, né? Porque eu vejo essa correlação com o restaurante, porque o que a gente percebe muito é que tem cliente que gosta que você fique lá conversando com ele, tem cliente que gosta de separação. Tem cliente que gosta que se sugira, tem cliente que gosta que não. Então... Sabe o que eu lembrei? O Walter Longo teve aqui. E aí ele tem um livro da Idade Média para a Idade Mídia. Fim da Idade Média. É basicamente essa correlação que você falou no seguinte aspecto. Se eu jogar pela média, consequentemente eu vou errar muito tiro. Totalmente. É cartucheira para matar pombinha. Totalmente. Na Idade Mídia, como eu consigo ser assertivo, saber no ponto, no detalhe, o comportamento daquele cara, aí a gente consegue acertar muito mais. Legal Depois, demais. da hora que acabar o podcast, eu vou falar com ele sobre assertivo, tá? Boa. O último é processo sem esforço. Você Esse entendeu ponto. o toque marcante e toque para cada um, como Acredito juntando que os sim. dois vira uma coisa bacana? Sim. Processo sem Você quer fechar? Você acha que precisa fechar? Esse Pode do- fechar, às Não, vezes. Não. Aquela outra parte que eu quero falar com você pessoalmente. Tá bom, Tá? Em off. tá bom. O processo, o cara, o CEO da Levi's, Levi Strauss, aquela calça que a gente usava De 505, minerador. que era de minerador, ele falou uma coisa que eu adorei, cara. O back-office, a traseira da empresa, ou atrás do balcão, pode ser e tem que ser o máximo complicado possível. Para quê? Para que as coisas na frente sejam fáceis. O que é Power BI? A puta monte de dados, puta banco de dados, né? Que eu já vi um banco de dados assim, cheio de dadinho assim, né? E no fim das contas, o que interessa para o cara, isso é um input para você. Não é nem o gráfico, e nem a tabela, e nem o visual bonito. O que interessa para o cara que tem os dados deles analisados por você é receber um WhatsApp e falar assim, compra isso hoje que vai faltar amanhã. Ele não tem que ler nada. Ele só tem que ter um input, né, um push, né, de WhatsApp falando assim, elogia o cara tal que ele está mandando super bem naquela loja. Isso é processo facilitador, entendeu? Perfeito. Você trabalha na retaguarda e na hora de entregar, você dá maior facilidade para que as coisas aconteçam. Menos é mais nessa hora. Ter cardápio mais simples, tá certo? Ter processo mais simples, quer dizer, tem lugares que a gente vai que você percebe que o cara não se preocupou em simplificar, tá certo? Tem lugares que você percebe, ao invés de ter 367 sabores de alguma coisa, tem 10 espetaculares. Eu já cheguei num restaurante francês que depois veio para o Brasil, sentei, tem cardápio? Ele falou, o senhor quer bem, mal ou ao ponto? Só tinha uma comida. Perfeito, que era l'entrecôte filé de mignon, Paris. Entrecô de Paris. Puta, faz Exatamente. todo sentido. Entrecô de Paris, mas lá chama entrecô de Paris e é entrecô de Paris. Com ou sem fritas. E acabou. Aí, branco, tinto, rosé. Só tinha um tipo de vinho. Exato. Cara, cara... E na hora da sobremesa vai querer ou não? Só tinha uma. Esse tipo de negócio, estou extremando, tá certo? Entre muita variedade, que confunde a gente, né? Porque o grande problema... Qual é o grande problema do e-commerce? O e-commerce já era. É a coisa mais chata do mundo, porque é um catálogo que o cara expõe na tua frente, pronto. Quando você entra no Instagram, dirigido para você, o cara te manda um post que ele sabe que você gosta, conecta, clica e compra, aí você fez mídia digital boa, entendeu? Enquanto você estiver fazendo catálogo de produto pela internet, e-commerce velho. Por isso que TikTok, Instagram, etc, estão ganhando tanto peso, porque e-commerce é muito chato. Exato. Você falou duas coisas que eu queria acrescentar. A primeira é que eu acho que o esforço, pelo menos a gente dentro da Sonar faz, é de trazer menos dados e não mais dados. Totalmente. Porque dados na empresa ele tem milhares, mas não faz sentido. Você tem que transformar isso numa informação sadia para chegar no que você falou. Não, compra tal pessoa, elogia tal... Exatamente. E eu vou falar porque eu já fui muito usuário dessa história. Eu fui
Na verdade, já fui diretor de TI também, junto com produto na seguradora. E assim, o cara, quando ele vê um software, qualquer aplicativo, no instante que ele viu, já ficou velho para ele. Exato. Ele já quer melhorar. Ele viu um gráfico, já ficou velho para ele. Então, assim, o que você quer? Não, eu quero saber como é que eu vou gerenciar minha demanda ou meu cliente. E eu falo que essas são as coisas com as quais qualquer varejista deveria se preocupar. Demanda e cliente. Controle de estoque, preditivo. Perfeito. E gestão de cliente preditiva. O preditivo tem a ver com inteligência artificial e tal, mas tem a ver com meramente você conhecer o cliente. Já perguntei tudo que eu queria dele, já sei e pronto. Talvez o preditivo da demanda precise da inteligência artificial, porque você colocar todas as variáveis para... Agora, ferraram a sazonalidade do Brasil. Copa do Mundo no fim do ano... Do ano que vem para frente vai estar tudo furado, entendeu? De 4 em 4 anos, entendeu? E essas coisas vão... Ano de eleição, guerra, isso aí muda a sazonalidade. Põe a inteligência artificial, aí você gera coisas preditivas. Perfeito. A segunda coisa que você falou, que eu falo muito, é que às vezes você dá muita opção para o cliente, você dá a chance dele errar. E você não pode dar a chance do cliente errar. Não adianta você... mas vamos colocar mais esse produto aqui, porque pode ser que um vá gostar. Só que se 90% não vão gostar dos que compraram ali, é pior. Tchau. Então é melhor você não dar essa opção também. All Rees, o cara que escreveu um livro, não é da época de vocês não eram nem nascidos, Posicionamento. Quem quer ser tudo para todos é nada para ninguém. E o bom posicionamento faz com que você não atinja uma porção de clientes, mas não os potenciais. Tá certo? Você atinge um monte de cliente, mas não Bela os potenciais. frase. Repete ela. Não sei se eu vou conseguir. Um bom posicionamento faz com que você não atinja um bando de clientes, ponto. Não potenciais. O cliente potencial, quando você tem um bom posicionamento, ele te acha o melhor lugar para comprar. O outro é do outro. O outro é de outro restaurante. Meninas, o corte tá pronto aí, viu? É esse o corte. Esse é o chamariz. Tem uma empresa, cara, de colchões que ela entendeu esse game. Eu vi eles... Eu não lembro se foi no Shark Tank. Eu lembro que eu vi um plano de negócio disso, do cara falando, cara, eu identifiquei que o problema do colchão não é ter muito. Meio macia, médio macia, com mola e sacada, sem mola, com junta, que põe cama em baú embaixo e zaras. O cara falou assim, as pessoas querem um colchão não extremamente personalizado, que é um colchão que não incomode. Que você não lembre dele. E você chega num hotel, você não lembra que o colchão era top. Você lembra só se ele for muito ruim. Exatamente. E aí ele falou, cara, a gente já viu que a média gosta disso aqui. Nem muito mole, nem muito duro, nem muito não sei o quê, nem muito não sei o quê. É isso aqui. E só tem uma opção de colchão. Aí os caras foram pro próximo desafio, que era logística. Logística de colchão é isso aí. Os caras tiraram o ar do colchão. Casper. A empresa chama Casper? A marca é Casper. Que legal. Desconheço. Ele é igualzinho o entrecô de Paris. Qual colchão? Você quer colchão ou não? Só tem um. E eles criaram um processo onde eles tiram o ar do colchão e te levam numa embalagem que entra no elevador. Porque o colchão não entra no elevador, entendeu? Exato. É uma embalagem... Cara, logística é tudo, né? Um paralelepípedo. Assim. Legal. Quer dizer, uma das coisas que eu falo muito, e aí só um pause, assim, não é digital, é logística. A maior dificuldade não é fazer o digital. É fazer a logística, a entrega e tudo mais. E esses caras são gênios, né? Eles eram uma marca puramente digital e criaram pop-up stores, loja que abre e fecha. Você deita no colchão, a criança entra, tem uma sensação de que está numa casinha de boneca. Casper. Que legal. Vou marcá-los aqui. Quando eu estava estudando um pouquinho sobre atendimento, assim, uma das coisas que eu acho que são mais fundamentais para a gente permitir que as nossas empresas tenham bons atendimentos é você ter autonomia para a ponta e permitir que o nosso herói da ponta, que eu achei muito legal esse termo que você usa, ele possa ser ele mesmo. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. E falar o que ele pensa. Sim, exato. Ser ele mesmo quer isso. Vocês acabam com o meu podcast, porque vocês falam aquilo que eu falaria. Mandou pau. É isso que eu falo. Você, eu, Gabriel, tá certo? Onde é que a gente seria feliz se a gente não pudesse ser a gente mesmo? Nossa, não tem jeito. Sabe, tem aquele cara que é gari do Rio de Janeiro, que ele dança. Sei, do Sambódromo. Ele adora dançar, deixa ele dançar. Sim. Aí eu tinha um vendedor na minha loja de pet lá no Rio de Janeiro, que ele era um figuraça.
Sabe aquele figuraça? Você quer trocar o peixe aí que morreu? Tá legal. Me dá o dinheiro que eu troco. Morreu o peixe, né? Ele era o rei da piada, mas era ele mesmo. Sabia a coisa do atendimento que é importante, que é você não ultrapassar a zebra, né? No atendimento, assim como na Fórmula 1, se você não usar a zebra, você não ganha a corrida. Se você andar só na pista normal, você não consegue ter velocidade. Passou, atropelou. Atendimento é assim. E aí, Gabriel, tudo bem? O Gabriel não me dá a mão. Putz, eu tenho que pensar se eu vou dar a mão para ele de novo, porque ele não quer me dar a mão. Então, eu não dou mais a mão para você. A zebra era essa, eu tentei. Aí, te dei a mão, você me dá a mão, e aí manda essa. Pronto, aí eu posso ter um pouquinho mais de liberdade. O bom cara de atendimento, a palavra, fora o autodisciplinado, que a gente já falou, é gostável. Lembra do gostável? Gostável. Sabe uma pessoa gostável? Pessoa gostável é aquela que você gosta sem conversar. Gosta só de ver. Gosta porque a pessoa te exala um bando de energia. Acabou, é isso. Tinha uma mulher ontem, eu estou no Trip aqui em Ribeirão, tinha uma pessoa na recepção que eu me aproximei dela, tinha 4 pessoas assim, ela puxou conversa comigo de um jeito, cara, e aí foi tudo bem, a estadia e tal. Eu falei, ontem tava uma bagunça aqui, que teve show, né, do Amigos. Sim. O hotel tava zoado, tava uma coisa zoada. Você foi? E aí ela brincou. Não fui, eu fui ver parente. E ela conseguiu falar para mim sobre aquilo de um jeito tão legal que, porra, acabou, me ganhou, entendeu? Gostável, tá certo? Se você é gostável, você pode agir do jeito que você quer, que vai dar tudo certo. Se você é gostável, você vai falar as coisas que você pensa sem ofender ninguém. O cliente falou que mercadoria tal está com defeito. O dono da empresa, normalmente, não sabe disso. Uhum. A grande estrutura para atendimento bom é começar com ambiente bom, liderança inspirando atitude e o atendimento vem. Tá certo? Se não tiver isso aí, acabou. Aí, no ambiente bom, tem sempre aquele líder, e a gente já conversou sobre isso aqui, que sabe o quanto o cara da ponta sabe. Ninguém sabe mais do que o cara do Trip Ribeirão do que o cara do Trip Ribeirão. O cara da matriz vai falar, eu deveria ter um cardápio assim. Não. Aqui, ó, sabe o que gira aqui? O que gira é isso. Pronto, acabou. Essa coisa de você contratar um cara hiper humilde, pagar um salário para ele e ele te gerar input de melhoria é muito poderoso, não é? Total. Pô, cada pessoa que trabalha contigo, imagina, aquela galera que está na ponta, detectando o que o cliente quer e te repassando. Total. Não precisa de inteligência artificial. Total. Né? Isso que você me falou. Inteligência humana aí. Sim. Funciona. Isso que você falou lembrou. E insubstituível. Totalmente. Exato. De uma coisa que a gente estava conversando no almoço, que antes as franquias elas tendiam a ser muito engessadas, né? E aí veio o Starbucks, cada loja de um jeito, né? Conta um pouco disso que eu achei bem interessante. O McDonald's, ele tinha coisas do tipo, tudo era vermelho e amarelo. Por que vermelho e amarelo? Chegou um momento que as pessoas começaram a intuir que vermelho era a cor de comida, por causa do McDonald's, entendeu? Quem começou. E o McDonald's tinha rigorosamente a mesma cara em tudo quanto é lugar. Aí veio, desafortunadamente para eles, né? Mas foi bom, o Starbucks, que era um lugar para o cara ser e estar, que era o terceiro lugar das pessoas, né? Nem a casa, nem o trabalho, o Starbucks. E ele começou a botar sofá de qualquer jeito. Cada loja tinha um jeito, né? Claro que tinha a cara da Starbucks, né? Mas era tudo mais ou menos a cara da região, que a gente conversou sobre isso, a cara da região. Sim. Se tem mais moleque lá, põe coisa de moleque, né? Então, banco sem encosto é para moleque. Sim. Certo? Se é coroa, puta de uma poltrona, igual a minha, assim, né? Puta de uma poltrona, entendeu? E aí quebrou esse ciclo de que tudo tinha que ser padronizado, tá certo? Perfeito. Então, hoje, qualquer negócio que você construa, atendimento muito mais, atendimento tem um rigor de ser para qualquer pessoa. Negócio tem que ser para qualquer localidade onde você esteja e comunidade que você esteja perto. Perfeito. Se você acopla o teu negócio à comunidade que está perto, putz, tudo dá bem. Antes tinha esse medo disso, né? Mas será que o cara vai identificar minha marca? Aí tem o Ron Pompei, que é o cara da Anthropology, que originou esse negócio de fazer diferente, e falou assim, se você vier de terno amanhã, talvez... Será que eu te reconheço? E será que amanhã não seria mais importante você usar terno?
Se você está num lugar coloquial, Exato. não usa terno. Se você está num lugar formal, usa terno. E você continua a ser você. Cada negócio tem que ter essa personalidade. E o atendimento, rigorosamente, não pode ser só assim. Ele tem que ser para cada pessoa no momento dela. O cara entrou com pressa, ele é diferente. Exato. Um cara vai no McDonald's, uma família de poder aquisitivo não tão grande, no McDonald's, primeiro ele não vai durante a semana. No fim de semana ele junta a grana dele e vai no McDonald's com a família. Ele quer pressa? Não. Fast food é o cacete. Exato. Ele fala, eu quero slow food, eu quero curtir, eu quero fazer o meu dinheiro valer. E o McDonald's, pasme, não tem mais padrão de atendimento. Cada um acabou. faz... Cada um pode fazer de um jeito. Quem ainda faz é porque está engessado. Fritas acompanha, aquela coisa, 1, 2, 3, 4, 5, né? Fritas acompanha, acabou essa fase. Caramba, da franquia veio essa do possibilidade cara, de individualização. Do cara mais rigoroso Exato. em franquia, que originou todas as franquias, veio essa coisa de poder atender do jeito que você quer. Me parece um pouco que os dois extremos são ruins, né? Então, a gente ter uma franquia que não tem nada a ver uma com a outra, você também não gera essa identificação. Exato. Só que também tem uma coisa tipo o McDonald's antigamente, que é tudo igual, também não é ruim. Deve existir um meio termo melhor, né? O meio termo é identidade visual, não quer dizer rigor visual. Identidade Perfeito. visual, sabe? Ó, tá aqui, ó, Ribeirão Podcast. Se você fizer algumas coisas desse jeito e trocar o resto, o cara identifica. Perfeito. Tá certo? Agora, o totalmente solto é quando você faz algumas coisas e a cultura, aí que tá, a cultura, ela é uma estrada larga. Ela não é uma estrada estreita que engessa o jeito de atender, né? Você chega na loja, esse aqui eu faço muito assim, tá procurando alguma coisa especial? Não, tô procurando uma coisa bem ruim e vim na tua loja para buscar, para procurar, entendeu? Pô, como não tá procurando alguma coisa? Isso não é uma pergunta que se faça, entendeu? Agora, eles me perguntam, qual é a pergunta? Perguntas idiotas e respostas cretinas. Muito. Qual é a pergunta que você deveria fazer para todo cliente que entra na sua loja? Depende. Para você, para mim, para o Gabriel, vou fazer pergunta diferente. O bom vendedor, gostável, Sim. saca, Sim. se conecta e vai testando. Sim. Né? Sim. Você sabe, testando, teste 1, 2 de digital. Sabe o que eu leio disso? Nenhuma corporação pode se achar indelével ou acima do mercado ou se dar ao luxo de não ouvir a ponta. Se você acredita tanto no seu modelo ao ponto de para quem você o faz, ele não ser ouvido, você está fadado ao insucesso. Exato. Ponto. Peraí. Aposto. O melhor porta-voz do cliente para você são os caras da ponta bons. Eles conhecem o cliente. Ou vai direto ao cliente, ou economiza. Mesbla, 1993, eu na loja de João Pessoa, diretor, escada rolante, perguntando para os caras assim, o que está pegando? E eles me diziam, era um maná. O custo fixo estava lá, a galera estava sendo paga, e eu tirando deles, e aí o agradecimento. Quando eu dava a resposta para as perguntas que eles me faziam, eles se sentiam os caras mais importantes da face da Terra. Segredo, você já contou o segredo, eu vou só reforçar, para um bom atendimento, autonomia. Me senti estratégico, senti que eu posso melhorar a empresa. Essas 3 coisas fazem com que, independentemente de salário alto, né? O cara ganha um salário justo, o fato dele se sentir no ambiente com essas 3 coisas muda a vida. Exato, total. Hoje em dia, as coisas fora salário, cada vez elas se tornam mais importantes, né? Mais determinam onde as pessoas vão querer trabalhar. As novas gerações, por que elas saem tanto do emprego? Sabe o segredo do sucesso? Não. Não? Não. Eu não me identificava e não saía. Sim. Tinha 3 filhos? Como é que eu sairia? Exato. A molecada mora com os pais até 42 anos de idade. 37. Não tem boleto para pagar. Você entendeu? Quando eles se defrontam com um ambiente que não é legal, eles vazam. Sim. Por quê? Né? Para quê? Por quê? Porque eu não gostei. Para quê? Para ter liberdade. E como? Meu pai me paga a conta. Sim. Você entendeu? É muito... É simples, é singelo. Você pega um cara... Pega o Gabriel, se ele mora com os pais dele e trata ele mal, ele vai embora. Exato. Com razão, cara. Exato. Eu não ia, porque com 26 anos, tinha 3 filhos. Cuidava dos meus pais. Como é que eu vou trocar de emprego? Você sabe que a gente tem discutido, isso é um assunto até recente, que a hora que a gente fala dos perfis de contratação, a gente só está tendo uma exigência.
Se você quer um cara para produzir, contrate um cara com fome. Porque é uma coisa que você não faz. Você não faz. Você pode treinar o que você quiser. Se o cara não tiver com fome, velho. Dá fome pro cara, você não consegue, né? Não tem. E o pior é que às vezes o cara pode ter uma situação confortável e ter fome, e ter uma situação desconfortável e não ter fome. Eu já tive a mesma coisa. Folgado. De contratar. Putz, não, o cara tá com um filho pequeno, não, esse vai correr atrás. E o cara não correr. E a mesma coisa o contrário. O cara mora com os pais, tem dinheiro e corre muito atrás, né? Tem uma coisa individual. Essa aí, depois da terceira, eu vou falar que é minha. Boa. Tá bom? Eu chamo fome, sabe do quê? Precisar e ter plano de vida. Ou ter plano de vida. Porque às vezes é precisar mesmo. Tá certo? Minha mulher, na loja que ela teve no Rio de Janeiro, ela contratava segundo grau incompleto morador de comunidade de favela. Precisava. Tá. A outra coisa é o cara que tem uma condição social melhor, econômica melhor. Não é social, desculpa, errei. É econômica melhor. E o cara tem um plano de vida bem definido. Perfeito. Os dois são fome para mim. Perfeito. Um é fome mesmo e outro é fome de realização. Crescimento. Entendi. Perfeito. Entendi. Isso que você falou, Edmur, é interessante porque, por exemplo, é muito aprender com o cliente, o atendimento, né? Então, hoje eu tento uma abordagem assim, eu aprendo aqui, hoje eu tento assim. E o aprendizado, o conhecimento está disperso pela sociedade. Sim. É um podcaster que a gente ouve, Bruno Perini, que fala muito isso e eu concordo bastante. Agora é nossa essa frase também. Já falei mais de 3 vezes, com certeza. E... Galera, assistam de novo esse podcast para ver o que eles roubaram de mim e o que eu roubei deles. E aí, isso para mim tem muito a ver. Você conseguir aprender com o cliente, aprender a empresa inteira aprender com os clientes, é muito de receber feedback do cliente também, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e uma coisa que eu aprendi muito com você, que o NPS está um pouco para trás. Aprender e mudar. Aprender é um exponencial que começa reto. Não sei, aprendi. Pronto. Línguas. Vou estudar inglês. Não falo, não sai nada, de repente sai. Desaprender e mudar, eu já sabia. Com inglês, acho que meu cano está entupido. Às vezes, pela nossa inteligência, multi-inteligência, a gente pode falar disso, você seja um cara mais lógico do que linguístico. Tem mais dificuldade de aprender. Mas você é um cara absolutamente lógico. Você conecta as coisas muito rápido. Essa é outra vantagem. Eu não sou bom em tudo. Tá? Então... Agora, você aprendeu outras coisas, tá certo? Lidar com um cartório. Não sabia, aprendi. Mudou o cartório. Eu estava aqui, vou ter que desaprender o cartório e vou para o zero para aprender de novo. Por isso que mudança é tão difícil. Sim. Eu sabia uma coisa... Para mudar, eu vou ter que me desfazer daquilo e adquirir outro. O custo psicológico disso é muito grande. E na hora que eu estou no zero aqui, enquanto eu não... Por isso que eu sempre trabalho com ferramenta, porque você fala para o cara, não é assim. Experimenta assim e o cara rapidinho aprende. Perfeito. Com ferramenta, curso de inglês mais prático, mais diálogo, mais conversação, talvez seja melhor para você. Por quê? Porque você pode ser o cara não... gramática, semântica, isso não interessa, e você fala rápido e se anima quando começa a falar, porque aqui tem um negócio de encorajamento. Quando você está aqui e começa a aprender, você aprende rápido porque você se encoraja. Essa é uma coisa. E eu acho que eu perdi do NPS. Do NPS. Como tá aprender certo? com o cliente, assim. O NPS, ele faz uma pergunta... O que é o NPS para a galera que está nos ouvindo? Perdão, desculpa, muito bom. É um termo em inglês, né, o que eu vou falar aqui. Esse vai passar, hein, gente? Falou, não tem jeito. Net Promoter Score. Quantos caras recomendam você depois de ter te usado? Perfeito. Um maluco lá da Deloitte inventou esse troço aí. Eu vou te falar o que é o meu NPS. O meu NPS, momentos marcantes, momentos normais, momentos ruins. 3 coisas. Você entra no lugar, como vocês falaram bem, colchão. Eu não lembro se o colchão era macio. Eu lembro se era bom ou ruim. Se ele tem... massagem, momento marcante. Se ele era duro e um pau, momento ruim. Eu só lembro dos dois. Tá. O NPS pergunta para você me indicaria para um amigo seu, sim ou não, tem uma quantificação. 0 a 10, 0 a 6. 0 a 7 é nada. Sim. Não, perdão. 0 a 7 é nada. 0 a 6, perdão. 7 e 8 é passivo. 0 a 6 é detrator. Detrator, exato. É o cara que acha ruim. O 7 e 8 é passivo e 9 e 10 é espetacular. Só que tem uma soma lá que dá... E você fica assim, o cara me recomendaria, não me recomendaria. Não.
Tem o cara na porta do teu negócio, um cliente teu lá que você faz consultoria para ele de cartório, aí você fez uma ação com ele, liga para ele e pergunta assim, tudo bem, como vai? A gente te atendeu ontem, me fala do que você odiou. Ele sabe. Me fala do que você adorou. Ele sabe. O resto ele não sabe. O que você detectou que ele odiou, nessa história de ouvir o cliente, nunca mais faça. E espalhe para todo mundo da tua rede para ninguém mais fazer. Aí você fez um uau. Né? O momento marcante é o uau. Né? Você fez um uau. Putz, caramba, você adorou isso aí? Adorei. Espalha para todo mundo fazer. O cara que fez o cara adorar o negócio, você pega ele, põe em praça pública e reconhece. O cara que fez uma coisa ruim pro cara, e aí você sabe quem fez, né? Porque o NPS você não sabe quem fez. Sim. Aí o cara que fez uma coisa ruim, você chama ele em particular, cara, ó, tudo bem, tá legal, tá legal. Aí o feedback ideal que eu falo, né? Ao invés de chegar pro cara, fez uma besteira, cara, qual é? Né? Que é o feedback, não o feedback. Ao invés de fazer isso com ele, você pergunta pra ele assim, ontem, na hora que você atendeu o cara, teve alguma coisa que você acha da qual você acha que ele não gostou? E ele te fala. Aí ele raciocina, e aí você fala para ele assim, e aí? Já que ele não gostou, o que você faria agora? Ele te fala. Perfeito. Então você usa o feedback para fazer o cara autodisciplinado, que a gente falou, se reprogramar. Perfeito. Quando o cara se reprograma, ele fica com aquilo na cabeça, toda vez que entrar um cliente, ele vai pensar no que ele fez bom e ruim, e aí vem um momento marcante. Vamos planejar um momento bom. Vamos planejar um momento marcante. Quando o cara chegar, você já vai planejar. Né? Eu estou andando em Nova York uma vez, passei por uma loja, ó, daqui a pouco eu passo para ver essa calça. E o cara podia ter falado assim, mais um para falar que daqui a pouco eu passo. Não, ele preparou o provador para mim. Ele pegou a calça, legal. Ele botou a calça, um número maior, um número menor, caso desse problema, tá certo? Pôs todos os complementos que tinha, botou calça de outra cor, do mesmo modelo, e de outra modelo cor. Da mesma cor. Para poder... Legal. Cara, isso aí acontece uma vez na vida e outra na morte, mas nunca mais sai da sua cabeça. Joe's, calça Joe's. Pronto, vai lá na calça Joe's, no Sorro, e tem esse maluco aí. É um cara diferente, tá certo? E esses caras aí existem. 25% da população odeia atender. 50%, mais ou menos. E 25% adora. O que faz uma equipe boa? Contratar ou treinar? Não vou deixar responder que vocês vão errar. É contratar. Vai buscar, garimpa, que nem minha mulher garimpava na comunidade de favela, pessoas com alto potencial de atender bem, porque tem qualquer casta, tem rico babaca, tem pobre babaca, tem classe média babaca, mas tem gente muito nobre que nasceu para atender, que tem vocação. E aí, cara, quando você dá espaço para essas pessoas, elas fazem cada coisa voluntariamente. Acredito. Voluntariamente, que é a coisa mais linda do mundo. Quando o cara faz porque ele quer e não porque ele tem que fazer. Acredito. Eu queria falar tanta coisa aqui no meio do caminho, cara. Porque eu vejo, até o cara que às vezes tem esse perfil, mas ele é mal treinado, é o cara que vai preparar o provador, mas o cara vai pôr lá chinelo, bermuda e camiseta florida. Tá. Pedra preciosa, fosca, garimpa, lapida. Se não lapidar, não dá. Então, você tem razão. Tem que treinar. Concordo plenamente com a iniciativa do cara, que é o mais lindo. Mas esse cara, às vezes, nunca soube como é para fazer. Então, ele quer dar o melhor, sim, mas ele vai oferecer outras coisas. Bom, eu vi você falando um dos seus posts e eu nunca ouvi essa sigla, que é BOPS. Buy Online, Pick Up in Store. Desculpa. Aí você fala da compra... Compre online, pegue na loja. Tá, que é o que eu chamo de Omnichannel. Não. Omnichannel é você ter à disposição dos clientes. Começou um multicanal. Tá. Vários canais. Certo. Só que um não era conectado com o outro. Sim. Omnichannel são vários canais, não todos. Porque omnipresente, Deus, é em todo lugar. Omnichannel não é necessariamente ter todos os canais. Eu sempre falo o seguinte, não tenha todos os canais. Tem aqueles em que você pode ser bom. Tá? Buy Online, Pick Up in Store... Mais um corte, hein? Lembra da logística? Sim. O digital é vender no canal. O logístico é entregar. Como é que você entrega? Pode ser num armário, na casa do cara ou na loja. Tá certo? Buy Online, Pick Up in Store é uma
das maneiras de praticar quick commerce, comércio rápido. O que é comércio rápido? É garantir com viabilidade que eu estou entregando no lugar que o cliente quer. Pode ser qualquer um. Então, obrigado. São alternativas que eu crio para o cara para ele pegar a mercadoria nos lugares. Então, tem Buy Online Pickup in Store, Boris é Buy Online Return in Store, devolva na loja. Então, tem várias categorias, tem, na verdade, umas 6 ou 7 categorias na calçada. A Nespresso tem feito isso da logística reversa da cápsula. Isso, não, logística reversa é mais uma coisa, tá certo? Por quê? Porque, teoricamente, ninguém devolve. Sabe qual é o custo de devolução de mercadoria no Omnichannel dos Estados Unidos? 300 bilhões de dólares. Nossa. Só mercadoria devolvida. Né? Então, o cara, para ser bom de digital, tem que ser muito bom de logística. Isso é tão relevante que eu vi uma indústria se formar por esse tipo de resíduo. Porque o pneu, por exemplo... Pô, nem fala. Ele é um resíduo que o município é que tem que dar a destinação. Não é nem o cara que vendeu, nem o cara que descartou, nem... E aí, ele não tem o que fazer com aquilo. E aí, a indústria que é Ecobalbo, que até pegou fogo um tempo atrás ali em Cravinhos, os caras tinham a matéria-prima de graça, entregue na porta, o cara pedindo pelo amor de Deus pra poder jogar mais coisa lá dentro, cara. Falei, velho, você é um gênio, velho. Você é um gênio. Não, o cara vai transformar pneu em petróleo, imaginou? O que é petróleo? É os dinossauros que morreram. Pô, o próximo petróleo vai ser pneu que aquilo não decompõe nunca. Exato. A gente tá dando 1 hora de podcast, eu acho que o Gabi deve ter umas perguntas aí da bala de prata, mas eu queria te fazer uma, e até se você quiser um tempinho aí pra refletir, porque eu vi você falando do maná, eu vi você falando de Deus, e isso é muito forte, é muito relevante, e eu vejo também que a hora que você falou, ó, o cara não me atendeu com um sorriso, isso é reflexo do dono, isso faz com que a empresa se posicione, e eu acho que por trás disso, cara, tem ensinamentos bíblicos que muito provavelmente dariam pra gente fazer várias analogias. Então, como é que é essa situação de onde você emprega isso e como é que é essa situação bíblica de Deus na sua vida e no seu trabalho? Primeiro, cara, quem teve 2 tumores... Primeiro, meu pai morreu de câncer, minha irmã morreu de câncer, a outra irmã morreu de câncer, minha mãe morreu de velhice, e eu não morri de câncer, apesar de ter tido 2 tumores. Tem Deus na história. Né? Eu sou Highlander dessa história. Então, eu acredito em Deus, amplo senso, né? E eu não falo que uma coisa é bíblica só porque eu estava discutindo com os meus parentes, assim, o Alcorão, a Bíblia, eu não sei como chama o livro do budismo, ou do judaísmo, ou do sei lá o quê, eles falam a mesma coisa. Um camarada 2.700 anos antes de Cristo, chamado Hermes Trismegistus, por que as coisas são herméticas? Por causa do Hermes Trismegistus, que tinha uma seita fechada, né? Era uma seita que era meio bandida, né? Porque, imagina, o cara falava dessas coisas. Falava, sabe do quê? Mérito por você ter feito alguma coisa, sabe? Ganhou livre-arbítrio. Pêndulo, que o ser humano é pendular, né? Aqui ou aqui. Ele inventou ou conseguiu descrever todos os princípios de todos os livros religiosos, tá certo? Então, eu acredito, cara, que atender é a coisa mais molecular, atômica de fazer o bem. Atender alguém, cara. Estou te ajudando, entendeu? Então, para mim, eu não tenho uma religião definida. Eu fui criado na religião católica, adoro... Eu fui no templo budista, adorei. Ouço o muçulmano falar do Islã, sei lá o quê, eu adoro, porque o que a gente sabe de ruim dessa religião é horrível, mas o que é bom é horrível tanto quanto o padre é pedófilo. Por que padre pedófilo, o catolicismo é ruim? Não, tem sempre uma coisa boa. Juntando tudo, eu cheguei na minha vida assim, eu te enxergo. Eu sou uma máquina de julgar. Todo mundo é. Eu te julgo. Dá pena, antipatia, simpatia. Um dos 3. Tá? Não tem jeito. Só dá pena, antipatia, simpatia. Ou admiração. Tá certo? Porque às vezes é tão bom que dá admiração. São pêndulos do Hermes Trismegistus, lá que inventou essa história, da mesma coisa. Tá certo? Aí, meu pai, eu fui educado com base, nada de religioso. Meu pai, ajuda as pessoas.
A partir desse momento, eu entendi que atendimento é a coisa mais atômica, né? A submolécula da molécula da molécula de fazer o bem. Se as pessoas se atenderem melhor, tá certo? Elas vão construir um mundo melhor. Cada pessoa humilde que a gente trata bem se influencia dessa forma, se contagia dessa forma e ela espalha isso para quem está do lado dela. É a coisa mais linda do mundo quando você vê um cara de uma comunidade humilde pra caramba dizendo que ele fez alguma coisa e as pessoas retribuíram, refizeram, repassaram. Sabe Corrente do Bem? Já assistiu esse filme? Não. Assiste esse filme, Corrente do Bem. Um menino que é instado pelo professor de educação moral e cívica a fazer bem para alguém. Ele fala, vou fazer bem para alguém e eu vou cobrar o cara para fazer para 3. No meio do filme, ele acha que nada aconteceu. E aí começa a ver que lá na frente o cara fez o bem. Atendimento é isso. Tô precisando dos filmes desses. Atendimento é isso, cara. E aí você percebe que, aqui, só cá para nós, esse foi o melhor podcast que eu já fiz na minha vida. Por conta dessa interação. Não estou falando sério. Eu já fiz muitos bons. Eu fiz um muito bom ultimamente, mas vocês me deram espaço para falar de coisas aqui que nem sempre você consegue falar. E essa pergunta tua, cara, foi especialmente importante para eu dizer isso aqui, depois as pessoas tomaram que elas ouçam e pratiquem. Atender alguém, cara, é a coisa mais linda que você pode fazer por alguém. Às vezes eu não consigo, paciência, quando você não conseguir, tudo bem. Mas se você puder fazer alguma coisa por alguém, e não é dinheiro, sabe? Dinheiro, às vezes, é mais vil do que a gente pensa, tá certo? É cumprimentar, sabe? A gente fez um trabalho no shopping, na rede Sonai de shopping. Aí, sabe qual era o trabalho? Considerem as pessoas de segurança, de limpeza e de manutenção. Bem, sabe o que aconteceu com o shopping? Ficou com o melhor atendimento do mundo, porque as pessoas foram consideradas. Quem precisa de melhor atendimento? As pessoas mais humildes. Elas sofrem da vida, tomam porrada da vida. Todos os lugares onde eu fui, centro de distribuição, call center, que as pessoas são humildes e tratam as pessoas bem, elas são as mais bem agradecidas que você possa imaginar, entendeu? Então, esse é um negócio de ocitocina. Você joga ocitocina para o outro, o hormônio do amor, ele joga para você, e isso é uma catraca pela qual você passou e nunca mais volta. Quando você cai nisso, nunca mais você volta. Para mim, isso é Deus. Que legal. Eu tô fazendo um minuto reflexivo aqui, porque eu dei aula por um período. E eu não sei se isso também é um atendimento, mas eu acho que sim. E a hora que você fala do bem agradecido, é isso, cara. Porque você, com o seu conhecimento, com o poder da palavra, você muda a vida. De todo mundo. E não existe... Tô arrepiado. Não existe gratidão maior... Não existe pagamento maior do que você ver um ser humano agradecido pelo que você fez. Não tem. Eu acho que não é essa a palavra. Não, gratidão, essa história da ocitocina é verdadeira, né? O cachorro é o único animal que tem ocitocina. Não sei se você tem cachorro ou não. Tenho. Cachorro é o único ser que te faz sentir o Paul McCartney. Você entra em casa e... Aquilo é ocitocina, cara. E ele não para de dar ocitocina e você recebe ocitocina. Imagina, numa atitude tão simples quanto o cachorro. Agora, imagina um ser humano, tá certo? Beneficiado por uma coisa que você falou. Os caras que usam mal a palavra, cara, deveriam refletir profundamente e, cara, pensar no que eles fazem, o desperdício que eles têm de usar mal a palavra. E eu estou falando de alguém que vocês sabem que é. Usar mal a palavra te tira da possibilidade de ser um ser realizador, um ser benevolente, um ser bacana e tal. E, ao contrário, o cara que usa bem a palavra, cara, é um poder maravilhoso. Eu tenho um agradecimento a Deus de ter virado esse que eu virei, porque foi por acaso, eu era engenheiro, e fui dar aula. Quando eu fui dar aula, me apaixonei pela... Agora eu enxergo mal, estou com problema de enxergar, mas eu não vejo todo mundo que está vendo minha palestra. Enquanto eu estou dando uma aula que eu não senti que está todo mundo bem, eu não saio dali. E quando o cara está mal, eu chamo ele depois, vem cá, o que aconteceu? Está com problema? Porque o cara gente percebe. Totalmente. Por isso que eu não gosto do online. É. Tira isso. Online não transmite ocitocina. Isso. Não transmite ocitocina. Às vezes sim. Sabe por quê? Porque quando o cara é bom do outro lado, ele pede a palavra e fala. Mas a maioria dos caras que está estático ali... Tem uma história do Peter Senge e o Peter Drucker, que são dois papas da administração, que um chega... Dois papas da administração
bala na agulha, né? E um chega pro outro e fala assim, o que você faz quando alguém não te olha durante a aula? Eu falei, não é possível. Achei que era só eu. Sabe o que ele fala? Não olhe para ele. Porque aquele cara provavelmente não está sendo personalista em relação a mim com o problema que ele está mostrando. Pode ser um problema dele. Aí é o conflito passivo. O que é o maior problema das organizações? Conflito passivo. O cara está pensando e não tem ou coragem, né, ou vontade de falar. Tá certo? Quando você muda uma organização no sentido de comunicação, quando você desperta cada um para que fale o que está pensando que vai ser bom para nós. Só que as organizações não se preocupam com isso, elas deixam o cara ralando. O líder não se preocupa com isso, porque o líder bom olha aqui e vê quem está bem ou mal. Sim. Quando você destrói ou incentiva que a pessoa não faça conflito passivo, vem e fala, meus filhos adolescentes, eu cheguei para eles, aprendi com um chefe meu, matou alguém, fala comigo primeiro, mas não deixa ele falar. Eles falavam. Amém. Porque adolescente que fica legal, meio... Hormônio faz mau caráter, né? Porque a molecada fica brava, fica ruim de aturar. Quando você fala isso para ele, você não perde o contato, cara. Legal. Aí eu estava com o Renato ontem e falei, né? Maria Luísa, a filha dele, maravilhosa. Normalmente a filha conecta mais com o pai e o filho conecta mais com a mãe. Usa isso, né? Se ela é mais conectada com o pai ou com a mãe, não perde o direito e a obrigação de ser confidente dele. E na empresa, cada pessoa pode pegar um cara que está mal e ajudar esse cara. Na aula, isso é muito atendimento. Na aula, quando você percebe que o cara está mal, cutuca o cara e fala, vem cá, vamos lá, e ajuda o cara. Isso que você falou, Edmur, nossa, é uma coisa que eu reflito muito sobre, porque às vezes a gente tem um funcionário ou um relacionamento nosso que a gente não vê o feedback, assim, não... E aí a gente cobra, pô, mas eu tava ali, por que você não me falou? Só que o canal de relacionamento, ele tem que ser igual uma planta, eu penso. Ele tem que ser cultivado, ele tem que ser alimentado. É uma coisa que, dentro das minhas empresas, eu tento criar... minha filha é muito, muito nova, então ainda não tenho essa oportunidade e quero ter. Mas ela chora. Ela chora, exato. Já é bom, né? Se quando comunica. Ela tá mal, ela chora. Ela chorou 2 vezes. E quando ri também, nossa, é um amor transmitido. Mas dentro das organizações que eu faço mais isso, eu sempre tô tentando sempre estar atento a isso. O canal de relacionamento que eu tô criando. Porque aí não adianta depois você ver, pô, mas o cliente estava reclamando disso e nunca ninguém me falou. Cara, mas toda vez que te falavam, você só se defendia, só criticava a pessoa, ela vai parar de falar. Você tem que... Nunca mate o emissor, o mensageiro. Sempre e nunca faça o que eu fiz agora. Você estava no meio da conversa, eu comecei a falar, porque aí significa que eu não estava te ouvindo. Perfeito. Porque quando você... E aí, pum! Sim. Ó, eu terminaria esse... Não sei se vai terminar agora. Mas é o fim, pode... Cultura vem de cultivar. Ah, que legal. Cultura. O que é cultura? É uma coisa que eu cultivei. Essa expressão que você falou, quando que você pode parar de falar de cultura de qualquer coisa? Quando você pode parar de regar a planta? Quando você quiser, só que aí ela não vai nascer. Exato. Só que ela não vai crescer, aí ela não vai se desenvolver. Cultura é cultivo, é fazenda. Não é que nem um negócio que você... Não, é fazenda. Você tem que arar. Perfeito. Semear, regar, colher. E se você quiser ter outra safra... Regar de novo, para sempre. Eu ia pedir para você terminar com isso. E foi até ótimo que entrou dessa forma. Como que o empresário que está ouvindo a gente pode criar essa cultura de atendimento? Quem não tem ainda porte suficiente para contratar a empresa de vocês, como que ele faz isso na empresa dele no dia a dia? Eu estou cedendo para a Abracel, e aí quem está ouvindo pode usar a Abracel, porque a Abracel é para bares e restaurantes, mas eu vou botar essa condição para que eles ajudem. Qualquer empresa, eu estou cedendo um kit de vídeos que tem as ferramentas para implementação de uma prévia de cultura. Tá certo? Abracel, é ABARASL, Abracel. Vinícius é o cabeça da Abracel, que você indicou lá, que é um cara maravilhoso. Tem o Renato Munhoz, que é o presidente da Abracel. Ou, depois, eu mando para vocês também, se os caras quiserem pescar nas empresas de vocês, eu quero deixar uma semente dessa história que eu estou falando aqui, para minha terra, para a terra que me Que legal. A gente pode deixar o link no podcast? Pode deixar o link no podcast.
Eu vou ter que criar o link para deixar no podcast, mas aí a gente vai botar no rodapé do podcast. Perfeito. Ou se você quiser só me passar o material, eu pego com o Vinícius mesmo, eu coloco. Aí vocês vão ver aqui no podcast, vai ter embaixo. Eu preciso de um pendrive para eu passar para vocês. Tranquilo. Tá certo? E tá no meu computador, ou se não tiver, a gente pega. São 3 módulos longos e tal, mas... Que legal. Se você não tiver nada para fazer, pergunta para o seu pessoal assim, como é que deveria ser a relação entre nós aqui? Como é que deveria ser a relação entre nós e o cliente? Só essas 2 coisas. Uma é cultura de relacionamento, a outra é cultura de atendimento. Se você só fizer 10 mandamentos para cada uma dessas coisas, 10 coisas, você já fez tudo. É muito simples de fazer. Agora, o efeito que dá, depois que todo mundo entende que a estrada a ser percorrida é essa, e ninguém foge dela porque quer, e porque achou bom, e porque o ambiente é bom, fica espetacular. Amém. Perfeito. Ó, eu queria dizer uma coisa, e a gente já fala das nossas redes sociais. Sentou muita gente bacana aqui nessa cadeira. Muita gente importante, que agregaram muito. Mas poucos tão gostáveis como você. Você é um cara muito gostável, cara. Pô, cara, eu vou dizer pra você que a única coisa que me resta é agradecer. Primeiro, meu pai, que me deixou essa herança. Meu pai era o cara, andava na Única ali em Ribeirão. Não sei se tem Única ainda. Tem Única aqui em Ribeirão. Cafezinho na esquina ali? Porra! Ele era o maior enrosco de rio, sabe? Aquele que enroscava em tudo quanto é lugar. E eu falava, pai, porra, você conhece todo mundo. Ferrou. Eu virei isso aí na minha vida e graças ao meu pai... Nome do seu pai? Edmur Sayane. Mesmo nome, vingativo, né? Chamava Edmur Sayane, teve que soletrar o nome a vida inteira e botou o nome no filho de Edmur Sayane. Bom, queria agradecer. Pô, vocês são um espetáculo. Ainda bem que eu já elogiei vocês antes. Foi o podcast onde eu pude falar mais, por ser mais eu mesmo e falar mais as coisas que eu acredito de verdade. Que legal, que bom que fluiu. Gente, eu queria que vocês... Se você não gostou desse, some, não segue a gente, vaza daí, cara. Porque a gente não tem mais nada pra deixar, tá? Então não segue, dá dislike, faz qualquer coisa, vaza. Agora, se gostou, você vai pegar 2 amigos seus, você vai mandar falar assim, cara, seus carcanhar rachado, seus porta-porteira, portão, ouve isso aqui que é massa, entendeu? Ajuda a gente aí, tá bom? Aliás, só para terminar, lá no Rio, às vezes me chamam de caipira. Eu falo, mas eu falo inglês melhor que os outros. Porque só quem falou porta vai falar o word direito. Bem isso. Bom, Gabi, sua rede social aí. O meu é Gá Mendes Cruz. Então no Instagram a gente tenta passar algumas coisas de gestão, de empreendedorismo. Siga a gente lá, tem bastante conteúdo para vocês. E na empresa é sonardd.com.br. Alexandre? O meu é o consultoria.aguilar. E o @escola de empresário. Perfeito. Edmur, o seu e o da empresa? Que é o ponto de referência, né? Ponto de referência, Edmur Sayane, esse nome complicado que tá aí, e Ed Sayane no Instagram. Ou no Twitter é Ed Sayane. E no YouTube. Não, agora eu queria fazer um jabazinho dele. Se você quiser conteúdo de atendimento, o YouTube dele é sensacional. Tudo aberto, muito vídeo, muito conteúdo. Papumba, um monte de coisa papumba. Né? Exato, muito. Não, tem conteúdo assim de 1 minuto e meio, assim. Pílulas. Então, pílulas, assim, cara, e direto, assim, já com um negocinho escritinho, quase um PowerPointzinho. Cara, perfeito. Alguns são supositórios. Pessoal, agradecer demais o tempo de vocês e bora pra próxima. Valeu. Obrigado. E tchau.